Bom, esse vídeo tem por objetivo pegar uma curva que está representada aí na equação e esboçar o gráfico dela, de uma cônica. No caso, pode ser uma elipse, hipérbole, parábola. O objetivo aqui inicial é fazer simplesmente a aplicação e no segundo momento do próprio vídeo eu falarei os pormenores, que eu acho que é até mais importante do que a solução em si que eu daria aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que se faz numa cônica é se representar na forma matricial. Então, você observa que aparece uma matriz simétrica em um dos termos. Pelo teorema espectral, existe uma garantia de base de autovetores formados a partir dos autovalores do polinômio característico dessa matriz. Então vamos iniciar daí. Primeiro vamos encontrar esse polinômio característico. E as raízes desse polinômio serão e a partir desses autovalores nós encontramos seus autovetores. Aí os autovalores associados aos seus autovetores respectivos. A partir daí, você já tem a rotação apropriada da cônica, que é dada através dos seus autovalores. E agora só falta a questão da parte transladada. Para isso, basta escrever as coordenadas de x e y pela matriz de mudança de base que é dado pelos autovalores em coluna. E aí você vai obter uma coordenada dessa nova base de autovetores. E efetuando os cálculos, você vai obter menos 36x' mais 24y'. Então, nós já podemos escrever esta cônica nas suas novas coordenadas, que serão 9x' quadrado menos 4y' quadrado menos 36x' mais 24y' menos 36, que é o termo independente. Então, como os termos são diferentes, a gente já vê que gera uma elipse ou hipérbole. Como os sinais são alternados, é uma hipérbole. Bom, daí nós teremos
menos 36 com mais 36, então pode cancelar, então esse menos 36 vem para cá. E aí, quocientando tudo por 36, nós teremos, e essa é a nossa curva hiperbólica nas coordenadas da base de autovetores, da base formada por V1 e V2, que são esses elementos aqui. Então, representando o gráfico dessa cônica, temos Y, X, aqui é a base canônica. Agora nós iremos representar a base de autovetores. Então teremos 3 para cá, 2 para cá. Então aqui nós temos V1, o autovetor V1. E agora nós temos menos 2 e 3, que é o autovetor V2. Aqui são nossos eixos x' e y'. São os eixos em relação a esses autovetores. Nossa hipérbole, pela equação, ela tem centro 2 e 3. Então, vou colocar em qualquer lugar aqui, 2 e 3, tá aqui. Esse é o centro da hipérbole. E aí o valor de A é mais ou menos 2, então fica no 4 e no 0. Então esse daqui é o vértice da nossa hipérbole. E a hipérbole tem esse formato, a clássica. E restando apenas calcular o foco. E o foco da hipérbole você tira pela fórmula c² é igual a ao quadrado mais b². Então os valores são 4 mais 9, 13. Seria o ponto 2 mais raiz de 13, 3. E aqui seria o ponto menos raiz de 13, 3. Quando você tem um vetor, por exemplo, 3, 2, em relação à origem, vetor 3, 2, você pode olhar para ele como sendo em coordenadas em relação à base canônica. E aí os elementos coordenados serão 3 e 2. Eles coincidem com o vetor. Como assim? Vamos destrinchar. Bom, aqui você tem a base formada por 1, 0, 0, 1. Que no caso, um comprimento na direção 1, 0 e um comprimento unitário na direção 0, 1. É exatamente isso aqui, olhando para os múltiplos e combinações lineares. Olhando para as coordenadas, que se representa dessa forma aqui, é exatamente essa inscrição aqui, ó. Você coloca o 3 na frente do seu vetor e o 2 na frente do seu outro vetor, que fazendo os cálculos dá exatamente o mesmo. Por isso que as coordenadas standard, que são as canônicas, são as mais, entre aspas, apropriadas, porque a maneira de se escrever as coordenadas é a mesma de se escrever os vetores. Então, essa daqui é a melhor forma. Só que a melhor forma é quando você tem uma situação que não está nem transladado e nem rotacionado.
E aqui, por exemplo, na própria curva, você não percebe se é uma hipérbole, elipse ou parábola, porque você tem um termo aqui quadrático e outros não. Então, de cara já seria uma parábola. E você vê que no final sai uma hipérbole. Então, esse tipo de escrita engana muito. Tá, e como é que é feito para se contornar isso? É usado a base de autovetores, que é o que eu vou explicar agora. Quando você escreve as coordenadas do seu vetor numa base qualquer, as coordenadas dele são escritas em coluna. Então, se você quiser escrever em linha, você tem que colocar a transposta. Pronto, já fica combinado isso. Escrevendo essa curva na forma matricial, agora que a gente já entende um pouco de coordenadas, fica x, y, 5, 6, 6, 0, x, y, mais menos 12 raiz de 13, 0, x, y, menos 36. E vocês percebem que isso aqui são coordenadas na base canônica. Então, é exatamente isso aqui, já que elas coincidem. Mas, como a gente viu, elas não são apropriadas para esse caso. Então, a gente precisa transformar essa matriz A numa matriz semelhante a uma forma diagonal. É semelhante a uma forma diagonal. Isso significa que existe uma matriz invertível, tal que a gente pode escrever esse A como sendo essa matriz menos 1, que é a inversa, vezes D vezes a matriz. A gente consegue escrever isso. E como a gente tem essa garantia dessa matriz diagonal? Teorema espectral, uma vez que nós temos a matriz simétrica. E o teorema espectral garante a existência dessa matriz diagonal sempre. Então, sempre dá certo. Então, vamos reescrever essa forma matricial agora em termos de coordenadas e ficaríamos assim. V na base canônica, só que isso aqui você vê que está escrito na forma transposta. Essa daqui está no seu formato normal. Esse outro você tem menos 12 raiz de 13, e aí a forma normal em coordenadas, menos 36. Uma coisa que eu vou ter que colocar direto aqui para vocês é que se você estiver na base de autovetores e quiser representar ele na forma canônica, você vai ter que fazer a mudança de base, a matriz de mudança de base, de beta para canônica. E aí você escreve vezes a multiplicação em coordenadas da beta, que é como se fosse para você saber a ordem, é simplesmente cancelar esses elementos e aí você fica com V na coordenada canônica. Então, conhecendo essa característica aqui de matriz de mudança de base, e eu já vou escrever aqui ao lado, você pode substituir na equação e nós teremos essa escrita pronto. E daí você observa que a matriz transposta existe uma propriedade que você pode escrever ela da seguinte forma. Fica V beta transposto vezes I de beta para a base canônica e aqui você simplesmente
reescreve. Então aqui fica V, beta, já na base dos autovetores. Só que essa matriz aqui é uma matriz ortogonal. Então ela tem a propriedade de que a transposta é exatamente a matriz inversa. Nessa parte, você tem que lembrar que essa escrita aqui é exatamente a forma diagonal da nossa matriz. É a forma diagonal que tem elementos dados pelos seus autovalores dessa matriz A. Então, nós temos V na transposta de beta vezes D, que é esse D eu já vou escrever agora aqui como sendo lambda 1 e lambda 2, que são os autovalores. Então, exatamente isso é o nosso D. Então, você percebe que aqui, se você escrever os elementos x' e y', porque estão nas coordenadas agora de base de autovetores, você vai ter exatamente essa escrita aqui. E aqui você já perdeu o seu elemento rotacional, aquele termo misto x vezes y. Então fica x' quadrado vezes lambda 1 mais y' quadrado vezes lambda 2 mais esse outro termo aqui, que é o termo de correção, porque você estava em x e y. Dessa escrita você já está numa forma confortável e você consegue desenvolver esse cálculo final aqui que foi feito. Tem mais uma coisa que gera dúvida, é que nós obtemos os autovalores 9 e menos 4. Aí você pode ficar na dúvida, qual você vai tomar como primeiro? Antes de decidir quem vai ser o 1, quem vai ser o 2, você encontra os autovetores. Mas uma coisa que você tem que lembrar é que isso aqui são autoespaços, então todos os múltiplos são aceitáveis. E aí que você vai definir quem vem primeiro e quem vem depois. Porque primeiro escreva no gráfico a sua coordenada em base canônica, no caso 1, 0 e 0, 1. Agora escreva, por exemplo, esse daqui, já que ele tem elementos positivos, como sendo 3 e 2. Então você já tem esse vetor aqui. Não sei se ele é primeiro ou segundo. E esse outro, ele pode ser menos 2, 3 ou 2, menos 3. Se for 2 menos 3, 2 menos 3, você percebe que vai dar 90 graus, mas a rotação dele vai ser para baixo. E nós queremos que a rotação seja sentido anti-horário. Então você vai ter que tomar esse vetor para cá. E como é que você faz isso? Considerando ele como menos 2 e 3, que é o que está aqui. E aí, como você vê, aqui você tem o E1 e aqui você tem o E2, e você vê que esse ângulo aqui no sentido de rotação anti-horário, ele sobe se você tomar esse eixo aqui como sendo o V1, esse daqui, então esse aqui vai ser o seu primeiro, e esse outro, que é a rotação do seu outro eixo, vai ser o mesmo, já que aqui é 90 graus, vai ser o V2. E aí você sabe qual é a escolha da sua base positiva. Quando é que é a base positiva? Determinante da
dá positivo, né? Quando você bota em coluna. É isso. Então aí você consegue escrever na forma no sentido anti-horário, que é o convencional. E aí os cálculos todos funcionam para cônicas, hipérboles, parábolas e por aí vai. Então essa parte para mim seria mais importante de explicar os pormenores e não simplesmente uma sistematização muito rígida, assim você está entendendo o que você está fazendo.